Eu sou o professor Fábio, leciono Matemática e Tecnologia. Sejam bem-vindos a mais uma semana. Infelizmente, essa semana foi um pouco conturbada, a gente se esforçou para usar o central de mídias, mas ainda assim ele está muito instável, seja na web ou seja pelos aplicativos, tanto Android quanto iOS. Alguns professores tiveram muita dificuldade em acessar devido as plataformas que foram disponibilizadas, cada uma de uma maneira diferente, uma forma diferente, e isso atrapalha, ok? Nós tivemos problemas de acesso à internet há alguns dias, nós fizemos toda a estrutura, porém essa estrutura não foi suficiente e a gente está refazendo algumas coisas dentro da escola. A internet, ela o Wi-Fi em geral, ele tem apresentado um pouquinho de dificuldade, mas nós estamos tentando resolver. A escola comprou mais alguns computadores para que a gente possa trabalhar câmeras e microfones. Porém, ainda assim, encontramos muita dificuldade. Boa parte por conta da web, né? O aplicativo, que ele usa multiplataformas e cada plataforma apresenta um modo diferente, ok? Então essa semana nós vamos iniciar um novo projeto, tá? Continuando ainda usando o CMSP, que eu vou procurar instruir mais para frente, ok? Essa semana nós temos o cronograma para retirada do material, então aqueles que estão ansiosos pelo conteúdo, nós vamos estar disponibilizando o material. Haverá uma reunião amanhã, segunda-feira, de manhã às 10 e à tarde às 17, ok? A previsão é que a gente retorne às aulas dia 1 de março com 1/3 dos alunos, ou seja, cada sala vai ter um grupo específico de alunos que nós vamos classificá-los de acordo com a ordem de chamada. Nesse momento é por ordem alfabética, ok? Então não fiquem ansiosos, a gente vai determinar uma lista dos alunos que vão participar, a gente vai esclarecer isso mais para frente, ok? Então até 1 de março vocês vão saber se vocês retornam na primeira semana, na segunda semana ou na terceira semana. Eu fiz umas análises aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz o teste aqui com alguns navegadores e eu pude observar que alguns funcionam, outros não. Então, se você estiver tendo dificuldades na sua casa, pode ser o navegador. Então, como eu falei, muita instabilidade no sistema, ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, o navegador que eu estou usando aqui é o Microsoft Edge, que é o Internet Explorer. Ele não apresenta problemas, tá? Nem dificuldades, pelo menos aqui no computador não apresentou. Então eu consigo ver aulas ou conteúdos. Por exemplo, as tarefas. Se você viu o vídeo aqui, ó, nós temos, por exemplo, os canais e aí a aula do segundo ano do ensino médio, porém você estuda de manhã. Então o horário é das 5 às 18h30 e das 9 às 10h30 a reprise. Porém, você não precisa se preocupar quanto a não ter tempo de assistir às aulas, porque você consegue ter acesso a essas aulas através do repositório aqui ou outros. Então, por exemplo, se você é segundo ano, ensino médio, tá? Aí você escolhe a data, então, por exemplo, a matéria que você quer e a data que você perdeu. Então, por exemplo, dia 10 eu não pude assistir. Então você pesquisa e ele te dá a aula que você perdeu. Então pronto, aí a aula do dia 10/2, ok? Turmas, então nós temos aí, por exemplo, o primeiro ano é o geral. Após cada aula, no dia posterior, o CM ele já coloca as atividades para serem realizadas. Então eu posso chegar aqui na aula de inglês do dia tal, vai ter o mesmo vídeo, então se você perdeu não tem problema. Então aqui ó, 12/2, aí começa a atividade que ocorre durante o vídeo. Tá? Então você não precisa se preocupar em responder, você basta ver o vídeo e ir respondendo, ok? Então, após realizar, ele aparece como tarefas realizadas. O Edge ele não apresentou problemas, porém, se eu tentar entrar pelo Chrome, ele não entra, ele não aparece aqui os canais, ok? Então, o ideal é você não utilizar o Chrome, pelo menos agora.
por enquanto não tem problema, eu atualizei, eu tentei resolver, mas não funcionou. O Firefox funciona normalmente e o Safari também não apresentou problemas, tá? Então vocês não vão ter dificuldade quanto a isso, tá? Então lembrando que vocês têm que estar sempre antenados, tá? Então ficar atentos às dicas. Se tiver com dificuldade, pesquisa um pouquinho, pergunta na escola, pergunta para o professor, pergunta na direção, pelo WhatsApp, pelo telefone. A escola agora, assim que puder, nós vamos ter os chips dos professores a princípio, depois os alunos. Então, uma porcentagem X de alunos vão receber chips também. Então, fiquem atentos às dicas e participem o máximo possível até o retorno gradativo das aulas, ok?